2, verso de número 7. E eu tinha até esquecido que era em Gênesis. Falei aqui do Gênesis agora, né? Tinha até esquecido, olha só. Graças a Deus. Gênesis 2, 7. A Maria colocou ali pra gente, mas vamos esperar todos os irmãos encontrar. No decorrer do estudo, irmãos, eu vou falando alguns versículos que vai ser as bases para provar o que eu estou dizendo, tá? Porque é necessário provar, né, crê? Não adianta eu chegar aqui e falar várias coisas, mas e aí, na Bíblia, onde é que está? Bom, então, vai ter as bases aqui para a gente ir provando o que está falando, tá? E conforme eu for falando os versículos, os irmãos que for encontrando, pode ir lendo, tá? Então ela sempre vai pôr ali para a gente acompanhar, mas quem encontrar pode ler, tá? Para a gente fazer aí uma agilidade bíblica, para testar aí como é que está a nossa leitura, né? Como é que está o nosso manuseio das Escrituras, amém? Gênesis 2, verso 7, vai nos dizer assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém? Podeis tomar assento. Glória seja dada a Deus. Vamos começar então o nosso estudo, né, que é sobre corpo, alma e espírito. Essa é a nossa natureza, Edneia. Corpo, alma e espírito. Semelhante a quem nós somos? A gente é um ser trino: corpo, alma e espírito. Somos formados por esses três. Semelhante a quem isso parece? Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ler Gênesis 1, do 26 e o 27. Glória a Deus. Veja o que Gênesis 1, 26 vai dizer. 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Entenda que corpo, alma e espírito não está filtrado apenas ao homem. Tanto o homem quanto a mulher, ou seja, o ser humano, ele é feito de corpo, alma e espírito. Semelhantes a quem? Semelhantes à Trindade, ao Deus Trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então veja como Deus é maravilhoso em sua criação. Quando ele disse façamos, quer dizer que ele não estava sozinho. E muito isso os irmãos já ouviu. Não tô sozinho, porque se eu estivesse sozinho, eu diria: farei o homem conforme a minha imagem e a minha semelhança. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: façamos o homem conforme a nossa. Se é nossa, tem mais que um. Imagem e semelhança. É nisso que a gente prega muitas das vezes a Trindade de Deus. Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque há quem acredite que não é possível que Deus seja trino. Não acredita assim que Jesus faz parte de Deus, e acredita que o Espírito Santo que a Bíblia fala, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é uma energia vinda de Deus. Mas não é assim que cremos. Nós cremos que Jesus Cristo foi sim Filho de Deus, vindo de Deus, o Verbo que estava com ele, e João diz, e que era Deus. Então nós cremos em Jesus, nós cremos no Espírito Santo,
E nós cremos que aqui estava todo mundo ali junto, os três juntos, como o Deus Trino, falando, façamos o homem, a nossa imagem. Como é a nossa imagem? Nós somos três, então faremos ele em três. Como nós somos? Bom, Deus Pai disse, eu penso, então façamos a alma. Jesus disse, eu vou descer e virar carne, então façamos o corpo. E o Espírito, eu faço essas obras, então façamos o Espírito. Corpo, alma e Espírito os criou, homem e mulher, tá? Então, tanto o homem quanto a mulher é composto naturalmente por três partes, alma, corpo e Espírito. Assim como o Pai representa a alma, o Filho representa o corpo e o Espírito Santo, logicamente, representa o Espírito. E a gente vai entender um pouco mais disso aqui, amém? Então vamos ao corpo, alma e espírito. Primeiro, corpo. Vamos falar disso aqui que a gente vê. O corpo, ele é tangível. O que é tangível? Palavra difícil, né? Tangível. Mas o que é tangível? É palpável. Algo que se toca. Então o corpo, ele é algo tocável, tangível. Nós sentimos os corpos uns dos outros. Quando eu me deito com a minha esposa, eu sinto o calor do corpo dela. Quando a irmã Suelen abraça o irmão Guilherme, ela sente os braços dele abraçá-la, né? Então, cada um de nós sentimos o outro. Quando eu vou cumprimentar você com a paz do Senhor, eu sinto a sua mão e por vezes falo, nossa, que mão quentinha, porque tá frio, né? Ou se tiver muito gelada a sua mão, eu falo, meu Deus, que mão gelada. Por quê? Porque eu posso sentir. O corpo, ele é tocável. E sendo tocável, ele faz parte da forma como a gente se comunica com o mundo, como a gente se expressa. Então, é importante falar sobre o corpo, porque é ele que transpassa, ele que mostra o que a alma e o que o espírito está sentindo. Veja comigo 2 Coríntios 4:16. E quem quiser ler, pode ler. Glória a Deus. 2 Coríntios 4:16. Está no telão aqui, ó, se alguém quiser ler. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumido, o interior contudo se renova de dia em dia. Ou seja, o nosso homem exterior. O que é o nosso homem exterior? É o homem que é carne, que todo mundo vê. Por exemplo, vou usar aqui a Edneia que cantou Zindarpa. Hoje eu vou te usar, Edneia, do começo até o fim. Você vai ser o bichinho de Jacó hoje. A Edneia chegou aqui e ela chegou triste. Ela estava com um certo pensamento que deixava ela triste. Eu consegui enxergar ela triste? Não. Por quê? Porque está na... A menos que ela expresse a tristeza. Então, a menos que ela comunique com o corpo o que ela está pensando, aí saberei o que ela está pensando, o jeito que ela está. Mas se ela chegar aqui, se ela for uma pessoa que domina bem as emoções, porque tem gente que domina as emoções de forma excelente, né? E por vezes são até tomados como mentirosos, mas não é que eles são mentirosos, é que eles dominam o que estão sentindo, tá? Tem gente que domina, tem gente que está com um sorriso no rosto, você pensa, nossa, que pessoa feliz, e a vida da pessoa tá uma zona, né? Para não falar outra coisa. Então, são pessoas que dominam muito bem. Vamos supor que a irmã Edneia, ela domine muito bem a sua expressão facial, o seu corpo. Ela chegou aqui triste, mas não demonstra tristeza. Eu vou saber que ela está triste? Não. Não vou saber, porque a tristeza está onde? No interior, numa parte não tangível, não tocável dela. Mas e se ela esquecer de arrumar o cabelo? Assim que ela chegar aqui, eu vou perceber? E se ela vir com a roupa dos avessos? Eu vou perceber?
Vou perceber. Então isso é o quê? O homem exterior. Tudo que o homem exterior faz, os outros homens percebem. Igual a irmã falou, a gente vai perceber a tristeza nela pelos olhos, se ela estiver lacrimejando, se ela estiver triste, se ela estiver com semblante caído, se ela estiver de braço cruzado, cabeça baixa. Eu vou ver que tem algo errado com a minha irmã, corretíssimo. Por que eu vou ver? Porque o corpo está me comunicando isso. Vamos ver mais um versículo, Efésios 6:12. Glória a Deus. E ensinos também pode dar glória a Deus, tá? Pode dar aleluia também, porque aprender é gostoso, né? Efésios 6:12. Quem achou aí pode ler. Pois nós não lutamos contra o inimigo da carne e sangue, mas contra os governantes e autoridades do mundo invisíveis, contra grandes poderes deste mundo das trevas, contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Graças a Deus. Então veja só, se Efésios, essa carta está dizendo assim, que nós não lutamos contra carne e sangue, quer dizer que temos carne e sangue. Ah, meu irmão, mas isso é lógico, porque eu sei que a gente é carne, que a gente é sangue, porque eu acordo de manhã cansado, levanto para ir trabalhar, me olho no espelho, estou acabado, jogo uma água na cara para ver se melhora, não melhora, tomo um café, aí fico um pouco mais disposto e vou para a guerra. Tudo isso eu sinto no meu corpo e quando eu chego, a minha coluna dói. Então eu sei que eu tenho um corpo, mas ainda que você saiba que tem um corpo, é interessantíssimo a gente encontrar ele na Bíblia. Porque a Bíblia é a mais pura verdade. E ela não só prova as coisas que não vemos, como prova também o que vemos. Então veja que interessante que a Bíblia ela trata sobre o corpo. Vamos ver mais um versículo, 1 Coríntios 6:18. Veja só que interessante que 1 Coríntios 6:18 vai dizer pra gente, ó. Quem achar pode ler, tá? Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Ah não, foi Romanos. É Coríntios. Por isso você começou ali, eu falei, eita, outra tradução. 1 Coríntios 6:18. Podem ler ali na TV também, gente, não se acanhe não. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Em outras traduções, essa palavra fornicação está traduzido como pecados sexuais, tá? Ou seja, olha o que a Bíblia está me dizendo. Foge dos pecados da imoralidade sexual. Porque todo pecado que o homem comete, ele comete aonde? Fora do corpo. Quando eu minto para fora. Quando eu falo palavrão, eu falo para fora. Quando eu julgo o irmão, eu julgo para fora. Tudo que eu faço é para fora do corpo, tá? Agora, quando eu cometo uma imoralidade sexual, eu cometo contra o quê? Contra o meu próprio corpo. Mas o que comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Então não só temos um corpo, como nós conseguimos feri-lo e cuidá-lo. Nós conseguimos manusear o corpo da forma que a gente quer. Então sim, por mais que é óbvio, mas precisa ser dito, temos um corpo. Este corpo é mencionado na Bíblia e com ele temos que tomar cuidado. Amém? Outra coisa sobre o nosso corpo. O nosso corpo, ele é limitado. Ele é limitado, Edneia. Jesus fala assim para os discípulos, quando ele volta, ele estava ali chorando no jardim do Getsemane, ele volta, vê os discípulos dormindo, ele fala assim, não conseguem vigiar nem por uma hora comigo? Se preparem, porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Que tipo de fraqueza é essa? Fraca de limitação. Ou seja, se você tenta ficar acordada, Natália,
por mais de 24 horas, é a mesma coisa de você conseguir dormir as 8 horas ali certinho, ficar acordado apenas 16, 17 horas ali? É a mesma coisa? Não é. E se você fica acordado por mais que 2 dias? Como é que o corpo já se sente? Totalmente fraco, acabado. Por quê? Porque o corpo necessita do sono, necessita dormir para se recarregar. Saiu lá, Clodoaldo, pegou lá o caminhão, 5 horas da manhã, não sei que hora que o senhor pega o caminhão, mas eu imagino que seja por esses horários. Pegou o caminhão às 5 horas da manhã, dirigindo. Dirigiu até 6 horas da tarde. Chegou em casa, 7 horas, tomou aquele banho. Você aguenta ir para um futebol? Você aguenta ir para um culto muito agitado? Não aguenta. E ainda que tenta, aí a gente fica aqui na frente assim. Aí tem irmãos aqui embaixo que faz o quê? Julga lá o irmão, ó, dormindo no púlpito. Mas não é. O irmão está cansado. Por quê? Porque o corpo, ele é fraco. O espírito do irmão quer o quê? Quer viver com alegria no Senhor, aqui pulando, mas a carne não aguenta, né? Principalmente quando já são irmãos de mais idade. Nós tínhamos aqui o saudoso Antônio Ramos, que ficava ali em cima. Ele vinha todo domingo, e todo domingo ele ficava com o olhinho fechado. Mas todo domingo ele estava aí. Por quê? Porque o que queria estar aqui? O espírito, a alma dele queria estar aqui. Só que o corpo não aguenta. Depois de um dia cansativo, nem precisa de um dia cansativo para o crente não querer vir para a igreja. Basta estar frio. Basta estar chovendo. Basta estar chovendo. Por quê? Porque ele já fica embaixo do cobertor, e que maravilha o cobertor proporciona para a gente. É muito gostoso o cobertor. O travesseiro, que você fica pensando nele o dia inteiro. Aí você chega do serviço cansado e vem para a igreja. Isso não é o corpo, isso é alguma coisa fora do corpo, porque o corpo é limitado. Então o nosso corpo é limitado, ele é visivelmente alcançado. Aquele exemplo que eu dei, se a irmã chega com cabelo bagunçado, camisa dos avessos, a meia um, meia outro, o sapato que ela achou que era sapato, na verdade é um salto alto, que ela vestiu com uma roupa que não está combinando, todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. Por quê? Porque o corpo é visível. Jovem faz a tatuagem e tenta esconder. Não dá certo. Por quê? Porque o corpo é visível. Mas aquele famoso ditado, o que eu visto, glória a Deus, falar igual o nosso pastor presidente, posso ouvir um amém? O que eu visto não diz o que meu coração é. Claro que diz. Porque o que você veste é o seu testemunho. É o que eu estou vendo de você. Como, por exemplo, a gente não entra num hospital e vê um médico de boné para trás. A gente sabe que ele é médico por quê? Porque veste jaleco. Tirou o jaleco, paciente. Não é? Então, o que nós vestimos importa, a forma com a qual nós tratamos o nosso corpo importa. Se eu chego mutilado, nossa irmão, por quê, né? Por que você está fazendo isso? O senhor está com depressão? O senhor está com alguma coisa? Não, eu estou sacrificando o meu corpo para Cristo. E você acha que quem vai seguir Cristo vendo seu corpo desse jeito? Ninguém. Por quê? Porque eu não vou querer seguir um Deus que faz você se mutilar. Entendeu? Então não faz sentido se chicotear, se mutilar, igual acreditava-se antigamente, antes das 95 teses. Né? Não faz sentido. Por quê? Porque o nosso corpo é morada do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo mora lá? A gente vai entender. Mas o nosso corpo, ele é visível, ele é alcançável pelos outros, todo mundo vê. Então, se você quebrar um braço, a primeira coisa que você chegar aqui que eu vou te perguntar é: nossa, como aconteceu que você quebrou o braço? Ou, por mais que esteja óbvio, a gente vai dizer: quebrou o braço?
Aí você vai dizer, quebrei, com o braço todo enfaixado. Aí eu vou dizer, como foi isso? Foi um livramento, né? O caminhão veio, quase me atropelou, só pegou o braço, né? Então, o corpo ele é visível, o corpo ele é alcançável, cuidado com o nosso corpo. Outra coisa que o corpo que nós lemos, ele é corruptível. É fácil do corpo se corromper. Por quê? Porque todo pecado, ele utiliza o corpo para ser feito. Por exemplo, se eu vou, igual eu já dei exemplo aqui, falar uma mentira, falar uma palavra pecaminosa, se eu vou julgar o irmão, eu faço tudo com o quê? Com a boca. A boca está onde? No corpo. Se eu vou cometer alguma imoralidade sexual, eu costumo usar o quê? Ou os órgãos sexuais, lógico, ou as mãos. Se eu vou num lugar onde a presença de Deus se nega a estar, porque estar, ele está em todo lugar, onipresente, mas se nega a estar lá. Por exemplo, numa balada. Com o que eu fui até as baladas? Com as pernas. Com os meus pés eu cheguei lá. O Davi, que era para estar na guerra, não estava. Estava lá no palácio. Todo mundo quer estar em palácio. O palácio é coisa maravilhosa. Mas não era para ele estar no palácio. Aí a Betseba, que resolveu tomar um banho naquela noite, perto do palácio, do lado de fora da casa, normal, todo mundo curte tomar banho do lado de fora da casa. Aí Davi vai lá e peca. Como é que ele pecou? Qual foi o primeiro órgão que ele pecou? Os olhos. Os olhos. Estou lá em casa, meu pastor não está presente, meu líder não está presente, o pastor presidente está dando ensino lá na sede, os ensinadores estão no culto de ensino, ou os irmãos estão na escolinha dominical, meus pais não estão, ou os meus filhos não estão, porque também não é só os jovens que fazem coisas erradas. Não vai dar mal nenhum se eu colocar um funkzinho para escutar, um pagodinho, um rock. Pequei com o quê? Com os meus ouvidos. Porque tudo em mim tem que adorar a Deus. Os meus olhos têm que enxergar a palavra, têm que enxergar a luz. Os meus pés têm que se recusar aí onde a presença de Deus não está. Ele tem que ser formidável para pregar a palavra de Deus. As minhas mãos têm que carregar a espada, tem que carregar os manuscritos, tem que carregar as coisas santas do Senhor. O meu coração, os meus olhos, a minha boca, tudo tem que rimar para a presença de Deus. Eu tenho que falar das coisas de Deus. Jesus ele fala assim, a boca fala o que o coração está cheio. Então, se o meu coração está cheio da presença de Deus, a minha boca vai pecar? Não vai, porque o meu coração está cheio de Deus. Então, logo, minha boca também estará. Então, o meu corpo, ele tem que servir para adoração a Deus. Acho que Paulo vai dizer, apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. A quem? A Deus, que o deu. Entendeu? Maravilhoso isso, não é? Glória a Deus. Outra coisa sobre o corpo, porque a gente vai entender bem esse negócio de corpo, alma e espírito. Vocês vão sair daqui falando, eu sou corpo, eu sou alma e eu sou espírito. Amém? Outra coisa sobre o corpo. O corpo, ele é responsável por todo tipo de recepção. O corpo, ele é receptivo. Tudo antes de chegar até dentro de você, onde está a sua alma e o seu espírito, passa pelo corpo. Se eu vou ler uma palavra para alimentar o meu espírito, eu leio com os meus olhos. Às vezes falo, enquanto estou lendo, com a minha boca. Ou escuto a leitura com os meus ouvidos.
mas tudo passa por mim, pelo meu corpo, antes de chegar na alma, antes de chegar no espírito. Então o corpo ele é receptível. Nós temos o exemplo dos 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Vamos ver se os irmãos sabem. Tato, dei dica de um já. Olfato, visão, paladar e audição. Tato, visão, olfato, paladar e audição são os 5 sentidos através do qual o nosso corpo recepciona as coisas. Então, como é que eu sei que a mão da irmã está gelada? Porque eu usei o tato. Como é que eu sei que a irmã acabou de chorar? Porque eu usei a audição, a voz dela está falha. Como é que eu vou consolar a irmã? Eu uso a fala. Então, tudo no corpo, os 5 sentidos, eles são feitos para receber. Então, tá vendo por que o corpo ele é tão corruptível? Porque muitos são os pratos que o mundo oferece. Não é isso que todo mundo diz? Que muitos pratos o inimigo oferece pra gente? E como é que eu como desses pratos? Com o meu corpo. É a única forma de chegar até a minha alma e até o meu espírito é o meu corpo. Como é que eu levo o meu pensamento até o irmão Guilherme lá na porta? Eu não vou daqui gritar: Guilherme, tô pensando em comer uma pizza. Todo mundo, Guilherme, vai escutar que a gente vai comer uma pizza. E todo mundo vai querer a nossa pizza. E a pizza só tem 8 fatias. 4 para mim, 4 para você. Não cabe pra ninguém. Né? Então o que eu faço para levar o meu pensamento pro Guilherme? Eu caminho até ele. E eu estou caminhando com o quê? Com o meu corpo lindo que Deus deu. Amém? Glória a Deus. Pode mentir, né? Hã? Pode mentir. Não pode mentir. Não pode mentir. Eu tenho que ser o primeiro a me achar bonito. Se eu ganhasse R$1, cada um que acha eu bonito, teria R$1, né, bem? Outra coisa, instintos biológicos. Nosso corpo sente instintos. Quais são os instintos? Instinto de sobrevivência. Por exemplo, veja bem, quem nunca sentiu vontade de beber algo, claro, algo ilícito, por favor, somos crentes, quando viu aquele comercial da Coca-Cola, todo mundo virou assim, e aquele pinguinho descendo assim, ó, na latinha de coca, né? Quando vê uma cachoeira, nossa, que sede, né? Quando você está o dia todo sem tomar água, aí você chega na igreja, você vê o pastor ali virando um copo de água assim, ó. Você precisa ir aonde? No bebedouro, porque você quer muito água. Só de falar, eu já quis. Por quê? Porque o nosso corpo ele é instintivo. Ele precisa de água para sobrevivência. O que mais que ele precisa para sobreviver biologicamente? Além de água? Comida. Né? Comida. Pizza. 4 fatias de pizza. Só que a pizza faz o que com o nosso corpo? Mata ele. Então o que a gente precisa? De comida saudável. Para sobreviver. A gente está falando de sobrevivência. Não de luxo. Né? Pizzaria é luxo. Churrascaria é luxo. Né? Agora comer ali o arroz e feijão é sobrevivência. Né? O que mais que o nosso corpo precisa para sobreviver? Ele precisa de descanso. Ele precisa de dormir um pouco para recarregar as energias. O que mais? Nosso corpo precisa de relações. Tanto o homem com a mulher casados, relações sexuais. Se não houver relação sexual no casamento, o casamento pode arruinar-se. Dependendo ali também, porque é casos e casos, né? Então, nem sempre também dá certo, mas enfim. Então, o corpo ele precisa disso.
Relações sociais. Eu preciso de um amigo. Eu preciso de alguém para conversar. Já viu a pessoa que ela fica doida se não conversar com alguém? Por quê? Porque precisa de alguém para conversar. Até as pessoas mais introvertidas, as pessoas mais na delas, precisam de alguém para conversar, igual a Glorinha. Quem já viu a Glorinha conversar bastante aqui, falar demais? Quem já viu ela falar muito? Eu. Porque com vocês ela não fala, mas comigo ela fala. E se não tivesse eu? A mãe dela. E se não tivesse a mãe? O pai. E se não tivesse o pai? A irmã. E se não tivesse a irmã? O sobrinho. E se não tivesse o sobrinho? Aí ela me caçava no mundo para casar comigo, para conversar comigo, porque ela precisa conversar com alguém. Todos nós precisamos de alguém para conversar, nós somos seres sociais. Quer ver um exemplo da nossa socialidade? Pandemia. Começou. Misericórdia. Aí você via a necessidade de usar o quê? Máscara. Aí você, sabendo da necessidade, você põe a sua máscara bem no comecinho, tá? Ajeita aqui bonitinho. Sai na rua. Saiu na rua, 0 pessoa de máscara. Como é que você se sentia? Tem ninguém de máscara na rua, só você. Aí você... Por quê? Porque você não quer ser diferente. Você não quer ser destaque. Aí, daqui a pouco, todo mundo tava de máscara. Aí você que tava sem, como é que você se sentia? Diferente, excluído, estranho, porque tá todo mundo usando máscara e eu não tô. É o famoso más influências. Tá vendo como acontece a má influência? A gente fala, não, eu não vou ser influenciado. Meu irmão, diga-me com quem tu andas, direi quem tu és. O pastor deu esse exemplo aqui. Se ele tivesse no carro, o carro fosse roubado, ele tivesse recebendo uma carona, a polícia parava, ele ia preso. Por quê? Porque somos seres sociais, as más influências, elas acontecem, então nós temos que tomar cuidado. Tá vendo por que o corpo ele é tão corruptível? Porque é muito fácil corromper ele. Basta todo mundo aqui na igreja falar assim, não, Deus não é trino. Deus é um só, nós descobrimos que o Espírito Santo é energia e que Jesus foi só um profeta. 100 pessoas acreditando na mesma coisa. Eu duvido que mesmo que você seja muito fiel, você não vai falar, será? Procura saber. Talvez, né? Talvez. Deixa eu me informar. Deixa eu me informar melhor nisso aí. Mesmo tendo a certeza. Mas você não, peraí, deixa eu. Por quê? Porque não é possível que todo mundo está andando no acostamento e você está andando na faixa certa e você... Não, peraí, deixa eu ir para o acostamento também, porque tem alguma coisa errada. Sendo que você está certo. Então nós somos seres sociáveis. Nós precisamos da sociedade, de relacionarmos com pessoas para sobreviver. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Por que é bom e suave que a gente viva em união? Porque nós precisamos nos unir. Paulo diz assim, a um é dado conhecimento, a outro é dada a profecia, a outro é dada a palavra. E todos que a quem são dados, eles servem para a manutenção do quê? Do corpo. Um só, uma relação, a igreja. Então veja como nós somos sociáveis. Então nós precisamos disso. Nossos instintos biológicos nos indicam que temos que beber água, temos que sobreviver, temos que comer comida, temos que nos manter vivo, temos que adorar um Deus, nós temos, porque o instinto que nós temos é que nós temos. E temos, pronto, acabou. Então, mais um atributo do nosso querido corpo aí, o instinto. Mais uma coisinha para a gente falar do corpo,
e depois partir para a próxima parte, que eu acho que você já ficou bem claro aí o negócio do corpo, né? Expressões, externar pensamentos, sentimentos, decisões. Igual a irmã falou, só saberei que ele está triste quando ela derramar uma lágrima, fazendo uma expressão de tristeza. Só saberei que ela estará nervosa comigo quando ela fechar a sobrancelha e falar: nossa, meu amor sabe de alguma coisa que eu fiz que eu não estou sabendo. Porque ela está me olhando assim, ó. Comeu meu último chocolate. Específico, né? Então, como é que a gente sabe? Porque a pessoa está expressando. Mas me responda uma coisa: o que a pessoa expressa, afinal de contas? O que é isso aqui? Ou isso aqui? O que é a expressão? De onde está vindo isso aí que ela está me mostrando? De onde está vindo a criança birrenta? De onde está vindo a criança contente, feliz? Da alma. Próximo passo nosso. Entendemos o corpo, vamos agora para a nossa alma. Então, corpo, tudo que é pro lado de fora, tudo que é tangível, tudo que é visível, tudo que é corruptível, tudo que faz parte das coisas que a gente bota para dentro. Tá bom? Lá dentro, a alma, que usa o corpo para se expressar, para dizer o que pensa, para dizer o que sente, para dizer o que decide. Vamos comer a pizza. Decidi. Veio de onde? Da alma. A última pizza que eu comi, ele já sabe o quê? Que não me fez bem. Por quê? Porque eu estou expressando um pensamento. Qual é o pensamento? De que a pizza me fez mal. Então o corpo, ele expressa o que há dentro de nós. O que há dentro de nós? A alma. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Nossa, mas que hora você vai chegar no Apocalipse? Calma, que nós vai chegar. Tá bem? Tá chegando, na verdade. A alma é uma parte de nós que não é tangível. O que a gente aprendeu que é tangível? Tocável, apalpável, dá pra ver, dá pra pegar. Não tangível, não se vê. Nossa, minha alma quase saiu do corpo. Do susto que eu tomei. Saiu, eu não vi. Você não viu porque a alma não tem. Você não viu porque a alma não pega, não sente. O que sente? O que pega? Corpo. Alma não. Então como que você me explica que a sua alma saiu do corpo? Não dá para explicar, porque não vê, não sente, não sabe como é que é. Ela então não é tocável, não é tangível. E ela relaciona-se ao quê? Ao que a gente já falou: pensamento, sentimento, emoção. É o modo com o qual a gente nos comunicamos com nós mesmos. O nosso grande eu. Já viu sobre o eu? Às vezes você pensa: eu sou eu. Não. E quem é você? Não, eu sou eu. E você é eu. Não, mas quem é você? Não, eu sou Vinícius. Não, Vinícius é seu nome. Você quem é? Eu sou filho do pastor Paulo. Não, pastor Paulo é seu pai. Quem você é? Oh, eu sou filho do Deus Altíssimo. Não, Deus Altíssimo é o seu Senhor, é meu também. Mas quem você é? Eu sou eu. Aquilo que pensa, aquilo que sente, aquilo que vive experiências que se comunicam comigo mesmo. Como é que eu sei que a Edneia, sem usar o corpo, sem usar a boca, sem usar os olhos, gostou do filme que assistiu ontem? Como é que eu sei? Eu não sei. Quem sabe? A Edneia.
Porque o eu dela se comunica com ela mesma. É a parte com a qual você está falando sozinho e se manda calar a boca. É a parte com a qual alguém encosta do seu lado. O que você está falando? Ah, não, estou pensando alto. É a parte com a qual a criança está parada assim, ó. Ou brincando ali com a boneca. Nossa, não sei o que, mas você tá tão bonita hoje. Não, é você que tá bonita. Aí o adulto aqui assim. Que admiração, né? Como é que tem imaginação. Mas ela tá imaginando para você ouvir? Não, ela tá imaginando para ela mesma ouvir. Só que ela tá tão aflita na imaginação ali, tão adentrada naquilo que tá saindo para fora. Aí você tá ouvindo. Mas não era para você ouvir, porque só está na cabeça dela. A alma, ela é responsável por pensar. Já viram o filósofo que fala, penso, logo existo. E como é que eu sei que eu existo? Porque eu penso. E eu penso sobre o quê? Sobre a minha existência. Eu penso sobre o meu Deus. Eu penso sobre o meu nome. Nossa, Vinícius. Ô mãe, por que o meu nome é Vinícius? Ah, filho, achei bonito. Vinícius. Vinícius vem de vinicultura. Cultivador do vinho. Vinho significa alegria. Então eu logo concluo que o Vinícius é cultivador do quê? Da alegria. Então eu não posso ser uma pessoa triste, eu tenho que ser uma pessoa feliz, porque o que eu cultivo? Alegria. E como eu cheguei a essa conclusão? Pensei. Concluí. Decidi acreditar nisso. E acreditei. Tudo isso eu comigo mesmo. A sua alma, o seu eu, o seu ser pensante, o seu ser consciente, o seu ser racional. Aquilo que ao qual eu chego assim e falo, oi Edneia, tudo bem? A Edneia vai ver a cognição ali, o português, vai analisar e vai falar, eu estou bem. Ela falou que está bem. Porque ela sabe a língua portuguesa? Não. Porque sabendo a língua portuguesa, ela podia dizer, estou mal. Mas por que ela disse que eu estou bem? Porque ela se avaliou dentro de si e concluiu, estou bem. Quem é responsável por essa avaliação? Eu. A nossa alma, o nosso consciente, o nosso ser, o nosso eu. Isso aí que é o eu. Então quem é você? Eu sou isso que está aqui dentro pensando sobre quem eu sou. Sobre o que eu vim fazer. Sobre o porquê que chegou aqui eu acendi todas as luzes. Por que eu estudei o ensino. Sobre o porquê eu gosto de ensinar. Por que eu adoro a Deus. Tudo isso provém da minha alma, dos meus pensamentos. Então a alma é aquilo que a gente usa para pensar, é aquilo que a gente usa para raciocinar, é a nossa razão, aquilo que nós armazenamos como conhecimento. Como é que eu sei onde é a minha casa? Porque eu armazenei em algum lugar a informação. Armazenei no mesmo lugar onde encontra-se a minha alma. Para mim chegar e falar, lar, doce lar. Oh, meu cobertor, meu travesseiro, como eu amo. Oh, minha esposa, deitastes comigo, ligastes a TV. E vamos comer uma pizza. Aí, oh, não, quero emagrecer. Oh, mas por que queres emagrecer se pizza é tão boa? Porque embora boa não é saudável. Mas faz tão bem para mim, para o meu ser, para o meu interior, mas para mim não faz. Como eu sei disso?
Porque ela é um eu e eu sou outro. Eu penso por mim, ela pensa por ela, embora nós sejamos uma só carne. Entendeu eu? Glória a Deus, mas a gente vai ver mais um pouco. Então, é a forma com a qual nós comunicamos com nós mesmos, nossos pensamentos, sentimentos, emoções. Pensamos, tiramos a conclusão, onde habita a nossa razão. É ali que a gente é um ser racional. É a alma. Por que, gente, que a gente fala assim, que animais não vão para o céu? Porque animais não têm, aí a gente diz, alma. Ah, mas meu cachorrinho tem alma sim. Porque eu falo com ele e ele parece me entender. Não é porque te entende que tem alma. Afinal de contas, quando você falar assim, quer comida? O cachorro não vai sentar assim, mas o que é comida? Defina comida. Comida é o bife suculento, delicioso que você come enquanto põe a mesa? Ou comida é essa ração dura que você põe no meu prato? Que diz pra mim ainda que é saudável. Se é saudável, por que não come? O cachorro vai falar isso pra você? Não vai. Mas a partir do momento que a Natália chegar na criancinha dela assim, filho, você está brincando de quê? Tô brincando de carrinho. O que é carrinho? Carrinho? É isso aqui. E o que é isso aí? Isso aqui? Por mais que a criança não saiba a resposta, ela vai começar a fazer o quê? Pensar. Então veja que interessante. Por que os animais não têm alma? E o que diferencia a gente do animal? Preste atenção. Uma vez eu ouvi um professor de filosofia falar isso, o professor Clóvis. Eu gosto muito do professor Clóvis. Ele falou assim, o que o cachorro faz? Late. Por quê? Porque a natureza dele é latir. O que o gato faz? Mia. Porque a natureza do gato é miar. Você já viu o gato latir? Faz igual aquela musiquinha das crianças, né? Quem é que viu uma vaca voar, passarinho berrar? Ó! Não dá. Por que não dá? Porque não é da natureza dele. Mas e o homem? O que o homem faz? O homem pensa. E se penso, logo existo. Então filosofia não atrapalha o evangelho. É só você saber usar. Entendeu? Penso, logo existo. A alma é pensamento, a alma é pensante. É isso que define você. De que você não é um animal. Você não é um animal porque você pensa. Você é um ser pensante, um ser racional. Se te disserem assim, ajoelha que eu vou te pôr uma coleira. Você vai dizer, imagina, não, por quê? Agora chega no cachorro, ofereço um biscoito e falo, senta ele, senta. Não nas primeiras 3 tentativas, mas depois de umas 4, 5 ele senta. Porque ele não é racional. O que ele quer? Ele quer o biscoito. Porque cachorro faz o quê? Cachorro come biscoito. Sem questionar. Se o ser humano fosse assim, ainda era capaz de ele falar, nossa, mas que biscoito ruim, não tem outro biscoito? Porque além de racionais, a gente é reclamão. Amém? Vamos seguir? Na alma, agora que a gente já entendeu mais ou menos do que é a alma, na alma habita o quê? O livre-arbítrio. Por que o livre-arbítrio? Porque com ela, a gente decide tudo. Veja bem, tenho o meu corpo, já falamos sobre corpo. E tenho também minha alma, estamos falando sobre alma. Aí eu quero comer a pizza. E quero falar com o meu irmão sobre comer a pizza, porque pizza tá cara, então é melhor a gente comprar em 2. Cada um come 4, tá tranquilo ali. Ele dá o drible na Suelen, eu dou o drible na Glorinha. O máximo que a gente leva é um menininho aqui, porque é pequeno, não deve comer tanto. Come? Então a gente também dá drible nele, porque aí não dá, né?
Vai, 3, 2 pra ele. Tá bom 2 pedaços de pizza pra você? Então já é. Não? Tá? Sua mãe tá dizendo que não. 2 pedaços de pizza pra você, sem negócio, porque a gente é mais pensante. Você ainda tá aprendendo a pensar, nós já sabemos um pouquinho mais, então a gente bola aí um plano, tá? Vamos lá. Então, bolei tudo isso. O que vai fazer eu ir lá no irmão? A decisão da minha alma. Eu decido ter o livre-arbítrio de caminhar até ele, enganar a Sueli, enganar a Glorinha e driblar o rapazinho com 2 pedaços de pizza apenas, para que eu coma 3, ele coma 3. Decidir. Livre-arbítrio. Quando a Bíblia fala assim, ó, vós tem, quer dizer, a Bíblia não fala, mas quando ela indica que vós tens o livre-arbítrio, quer dizer que eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, quando eu quero? Não, senão não faz sentido. Se for assim, eu chego na hora do vamos ver, na hora do apocalipse, e falo assim, Deus, eu quero ir para o céu. E eu quero que você deixe eu entrar no céu. Eu tenho livre-arbítrio, eu decidi, e aí Deus, como a Glorinha respondeu, vai dizer, vai ficar querendo. Porque eu conheço um lugar quentinho para você, você vai gostar. É, misericórdia. Mas por quê? Porque o livre-arbítrio não funciona desse jeito. Estou na presença de Deus. Pequei porque eu tenho livre-arbítrio. Meu irmão, se você pecou, você vai estar fora da presença de Deus. Porque Deus não se junta com pecado. Não, mas eu quero estar na presença de Deus. Então deixa o pecado. Não, mas então Deus é tirano. Deus é tirano, porque se eu estou com Ele, então Ele me dá o céu. Se eu não estou, então eu sou condenado ao inferno. Meu irmão, você já é condenado ao inferno. O que Deus te dá é uma chance de sair dessa condenação. E onde está o livre-arbítrio? Escolho ou não ganhar essa chance. Pegar e sair. Aceitar esse Jesus que diz que salva, cura e leva para o céu. O livre-arbítrio está na alma, porque na alma cabe decidir. Nós temos 3 instâncias, corpo, alma e espírito. O corpo é lá de fora, a alma está aqui no meio, e o espírito está mais para dentro, a gente já vai entender sobre ele. Aí a alma, ela faz o quê? Decide. Se eu estou mais para cá do espírito, ou se eu estou mais para lá do corpo. Por quê? Porque o corpo é corruptível. Embora ele necessite comer demais é gula. Embora eu necessite me relacionar amorosamente, se relacionar amorosamente fora do casamento é fornicação. Embora eu necessite falar, socializar, não se assente na roda dos escarnecedores. Não se detenha no caminho dos pecadores. Porque isso é mal. Então veja, quem decide então se senta na roda ou não? Quem decide se come o 5º pedaço de pizza que acabei de pegar do Guilherme, que só comeu 3, e enganei de novo o menino, que só tinha 2, agora só tem 1, viu? Quem decide se come o 5º pedaço de pizza? Quem decide se come o 3º cachorro quente? Quem decide se vai para a cama com a mulher que está se oferecendo? José decidiu correr. Mas foi o corpo de José que decidiu correr? Você acha que o corpo do José não queria? Você acha que o corpo do José, com os olhos do José, viu a mulher e falou assim, não, José, o corpo não quer, o corpo está tranquilo, decide aí a alma, mas o corpo já está se abstendo, enquanto você vai se decidindo, eu já vou sair. Você acha que foi assim? Não, foi, não, cara. Já viu aqueles desenhos que a pessoa segura a mão assim, ó, vai, bate na mão. Por quê? Porque o que é cabível a decidir é a alma. Se dela provém o pensamento, se dela provém a razão, dela provém a decisão. Ela tem o livre-arbítrio de escolher se vai ceder às vontades da carne
ou se vai ceder às vontades do Espírito. Se vai decidir assistir um filme, nada a ver, ou se vai decidir ouvir a palavra de Deus naquela noite. Se vai decidir ficar em casa e sanar a vontade do corpo, de ficar embaixo do cobertor, ou se vai decidir vir para a igreja e se alimentar com a palavra de Deus. Tudo isso quem vai decidir é a alma. Da decisão para lá, aí ou é o corpo ou é o espírito que faz. Mas quem decide é a alma, porque você pensa, quem será que vai pegar hoje? O que será que vão servir amanhã? Que filme será que está em cartaz? Será que amanhã vai ter muita gente no meu serviço? Será que amanhã vai fazer sol ou vai fazer calor? Todas decisões tomadas da alma, o livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio para num dia encalorado, muito quente, você decidir, vou pôr uma blusa, porque eu fico bem de blusa. Aí você sai da blusa, seu corpo que é limitado não aguenta e desmaia. Mas por uma decisão de quem? Do corpo? Do espírito? Não, da alma. E a alma tem livre-arbítrio para escolher tanto que veste, quanto se sai nu, quanto se vai para o céu ou se vai para o inferno. Ah, não, a minha alma decide não ir para o inferno. Muito bem. Então que ela decida também o que seu corpo vai fazer daí em diante. Porque senão, mesmo assim, ela vai para o inferno. Mesmo decidindo ir para o céu, você decidiu ir para o inferno. Porque mesmo decidindo ir para o céu, você decidiu, na sua vida na terra, optar por coisas que não te levam para o céu. Então não faz sentido você ir para lá, mesmo decidindo. Entendeu, livre-arbítrio? Glória a Deus. Então a alma ali habita o livre-arbítrio, porque ela a gente usa para decidir tudo, inclusive se vamos ceder à vontade do corpo ou à vontade do Espírito. Abram a Bíblia em Mateus 26, 41. Vocês estão gostando? Tá bom o negócio? Ou a alma de vocês está querendo decidir ir embora? Só para me saber. Ótimo. Olha lá, que bonito, ó. Esse eu vou ler. Vigiai. E? Com o que eu vigio? Com o olho. Né? Tem como eu vigiar aqui, ó. Vigia de porta. Vamos supor que seja um vigia do banco. O vigia, ele faz assim, ele chega lá no banco e faz assim, ó. Não, por quê? Porque ele tá vigiando o quê? Se o chefe chegar, vai dizer o quê? Tá dormindo. E se ele for esperto, ele vai fazer igual aquele cara do vídeo. Ele... Pode falar. Né? Mas até ele tomar essa expertise, provavelmente tá dormindo mesmo, porque vigia, não tem porque ficar com o olho fechado. Orar, com o que a gente ora? Com a boca. Mas o que a gente usa para controlar o bendito do olho, para onde olha? E para controlar o que a boca fala? A alma. Para que não entreis em tentação. Então a tentação vem. Como é que a gente evita? Vigiai e orai. Glórias a Deus, porque José estava provavelmente vigiando e orando naquela noite. Né? Porque a tentação veio, mas ele resistiu. E não entrou em tentação. Na verdade, olha que delícia, a gente já leu isso aqui, a gente já falou. Na verdade, Jesus está falando, ó, vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. Na verdade, a tentação ela vem, mas o Espírito ele está pronto. Por que o Espírito está pronto? Porque como é que a tentação vai atingir o seu Espírito? A mulher, do exemplo do José, atingiria o que no José primeiro? O corpo. E através de ferir o corpo, ela conseguiria chegar até o Espírito. Só que não ela, outra coisa que a gente vai ver mais para frente chegaria lá.
Nem ela, seria outra coisa. A gente vai entender essa outra coisa aí. Mas ela conseguiria ferir o quê? O corpo. E a alma? Conseguiria? Sim. Porque agora eu estou me sentindo mal. Porque não era para me ter deitado com essa mulher e eu me deitei. José falando. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lembra? Limitações da carne. Limitação biológica. Preciso dormir. Preciso comer. Preciso me relacionar. Limitações. Tá? Então o nosso espírito está legal, está prontinho lá, mas a carne é fraca. Só que entre o espírito e a carne eu vigio e oro. Através do quê? Da minha alma. A alma vai decidir se vigia, se ora, ou se sai à noite por aí, onde provavelmente vai encontrar uma mulher. Ou se fica de tim-tim-tim por aí nas redes sociais, onde vai encontrar uma pessoa que vai te elogiar mais que o seu marido. Ou se fica por aí conversando com os irmãos, julgando o outro irmão. Ou se fica por aí falando palavrão com quem fala palavrão, mentindo com quem mente, se escarnecendo com quem se escarnece. A alma vai decidir isso aí. Se vigia, se ora ou se cai. Amém? Pesado, né? Glória a Deus. O que mais que a alma é? Ela é uma parte responsável pela ciência de si. O saber que eu existo. Lembra do penso, logo existo. Eu sei que eu existo. E eu sei que vou ser julgado. E se digno, poderei entrar no céu. Sim. O corpo não é o que vai para o céu. O que vai para o céu é o seu pensamento, a sua alma. O que você pensa. É isso que vai ser julgado diante do justo juiz. O justo juiz não vai chegar, o espírito dele estava pronto. Então pode entrar. Nossa, como seria fácil se fosse assim. A carne dele é fraca, mas é uma limitação que eu pus lá no ser humano mesmo, para ser limitado mesmo, né? Eu que criei ele para sentir fome, eu que criei para sentir frio, eu que criei para desejar o homem desejar a mulher desejar o homem, fui eu que criei, então ele pode entrar, porque a carne dele é limitada, por isso que ele fez o que fez. Alma. O que ele decidiu fazer com as suas limitações? O que ele decidiu fazer com o espírito que eu dei para ele? O que ele decidiu fazer com a opção que eu dei para ele? O que ele decidiu fazer com que eu deixei ele escolher? Adão deixou o pecado entrar no mundo. Abraão deixou a mulher ir para os braços de outro homem porque mentiu sobre ela não ser a mulher dele. Os filhos de Jacó jogaram José no buraco, quando podiam ter mantido o irmão ali. O que você faz com as decisões que Deus dá para você tomar? É isso que vai ser julgado. O que você fez? O que você decidiu? O que você estava pensando? O que a sua razão tomou por certo? A sua razão tomou por certo que deve me ignorar e adorar outros ídolos? Não, a sua razão tomou por certo que eu sou o verdadeiro Deus. A sua razão tomou por certo que o livro das Escrituras Sagradas é toda a lei e toda a verdade que você deve cumprir.
A sua razão tomou por certo que quando seu irmão estiver triste, você não deve ir lá e acabar com ele. Você deve ir lá e ajudá-lo a estar feliz. Então, ok. A entrada no céu é sua, você foi julgado inocente. Aliás, julgado inocente não, mas pelo meu sangue você é. Porque eu permito que seja, porque você quis me escolher. Isso, o justo juiz. Então o que será julgado? A alma. Então o que vai subir lá no Apocalipse que o pastor está ensinando para a gente? O que vai subir? É o espírito lá em cima? É o corpo lá em cima? O que vai subir é a alma. É sua alma que vai lá para cima, tá? É sua alma que vai arder no inferno se você não tomar rédea da sua vida. É sua alma que vai se alegrar e gozar no lindo céu se você decidir fazer as coisas como é pedido que você faça. Amém? Será julgado, se digno, habitará nos céus. Apocalipse, oh maravilha, chegamos! 6, verso 9 e 10, o quinto selo que o pastor está pregando, que o pastor está ensinando. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar o quê? Almas. Ele viu o corpo? Ele viu o espírito? Ele viu almas. Nossa, mas como você sabe que essa alma aí é a alma racional? Espera um pouquinho. Dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Próximo. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando não vai julgar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Se eu estou perguntando, pensando, raciocinando sobre o juiz não estar julgando o meu sangue que habitou na terra e dos que habitam lá, eu não só estou raciocinando, como eu estou lembrando do que aconteceu. Então é o meu ser pensante que está debaixo do altar, clamando: até quando, Senhor? Até quando, dominador? O Senhor não vai julgar? Até quando? Põe o próximo verso, só para a gente dar uma olhadinha nele, ó. Ó a parte B. Até que também, vocês vão repousar mais um pouquinho, o juiz falando. Até que também completasse o número dos seus conservos e irmãos, até o restante das almas, que ainda estão lá embaixo, subir. Não é o restante do corpo, não é o restante do espírito, é o restante dos servos, conservos. Se é servo, sabe o que está servindo. Amém? Amém? Mateus capítulo 16, verso 26. Graças a Deus. 26. Mateus 16, 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tá vendo como a alma existe? E a alma está lá. 3 João, capítulo 1, verso 2. 3 João 1, 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. A alma está aí de novo. E a alma vai estar também em Mateus 10, 28, Salmo 63, 1 e Salmo 135. Vamos ler só o Salmo 135 para a gente partir para o Espírito, senão não vai dar tempo. Salmo 135.
Salmo 135. Se alguém achar aí, pode ler. Aí. Aguardo ao Senhor a minha alma. E espero aonde? Na sua palavra. Por quê? Porque se eu aguardo na minha alma, enquanto eu aguardo, eu tenho que fazer alguma coisa para a alma não ficar ociosa. O que eu faço? Leio a palavra. Eu aguardo na minha alma, mas aguardo esperando na tua palavra. Glória a Deus. Bonito, né? Espírito. Parte também não tangível. Porque até agora nós falamos corpo, alma. Até aí a gente já imaginava que tinha. Agora entende melhor. Só que um espírito. Quantos espíritos a gente tem? Quem conhece o nome de um? Fala aí. Espírito? Um. É o que a gente tem? Só? Tem mais um? Não tem? Como é que funciona isso? Porque a gente é 3. Mas o terceiro de nós é o terceiro deles? Vamos entender. Se der tempo. Parte não tangível é a parte em comunicação do homem natural com o homem sobrenatural. Nós temos sim um espírito. Se chama espírito do homem. Porque Deus colocou em nós esse espírito. A gente vai ver quando Ele colocou. Eu só vou apressar um pouquinho o passo para dar tempo, tá bom, meus irmãos? João 3:8. Vamos ler aí. A comunicação da parte do homem natural, do que a gente vê, do que a gente tange, do que a gente pensa, com o homem sobrenatural, o que a gente se comunica com Deus, essa é a parte mais bonita que tem, a do Espírito. Mas não vai dar tempo da gente explorar ela por total. Ó, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nascido do Espírito. Qual que é o tamanho daquele E ali, ó, de Espírito? A gente aprendeu o que na escola? Que se tem um Ezão, Vinícius, tem um Vzão, é porque é nome de lugar ou de pessoa. Espírito é um lugar? Não. Mas é uma pessoa. A pessoa do Espírito Santo. Nós é nascido dele. Por quê? Porque façamos o homem conforme a nossa imagem, nossa semelhança. Olha que bonito, ele estava lá. Aí João vem e fala assim: no início era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. O verbo que se fez carne que eu conheço é Cristo, que é a palavra, que diz que é a palavra. Então Jesus também estava lá. Como nego então a Trindade? Pai, Filho, Espírito Santo, somos nascidos do Espírito. E o nosso espírito, o espírito do homem, é a parte que se comunica com o Espírito de Deus, com o ser sobrenatural, com aquilo que não vemos, com a fé, que é o firme fundamento do que nós não vemos, mas esperamos. É a parte espiritual, a comunicação com essa parte. E quando o espírito do homem entrou no homem? Gênesis 2, na parte A, vai dizer assim, ó. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Esse fôlego de vida aqui é o nosso espírito. E o homem passou a ser alma vivente. Então antes era o quê? Se passou a ser alma vivente, antes de ser alma vivente era alma não vivente, alma morta. Então a alma estava lá, o corpo estava também, porque foi formado do pó. E aí o que faltava? O Espírito, mas não o Espírito Santo, o Espírito do homem. Então o homem tem um Espírito. E esse Espírito que nós temos se comunica com a parte espiritual do Espírito de Deus, com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, com o Espírito do meu irmão. Nossa, eu estava pensando no hino 107. Nossa, eu também. Olha que legal, estão todos afiados. Afiados através do que, vocês imaginam? Do Espírito Santo.
Boa. Mas o que conectou com o Espírito Santo? O Espírito do homem. Olha que legal. Então a nossa parte remetente ao Espírito, por isso que fala assim, buscai as coisas do Espírito, porque o Espírito te conecta com Deus, e não buscai as coisas da carne, porque a carne te conecta com o exterior. O que tem no exterior? O mundo. Glória a Deus, como é bom entender a palavra de Deus. Os irmãos aguentam mais um pouquinho? A gente já está no final. Através da sensibilidade do nosso espírito, nós podemos experienciar o Espírito de Deus, trazendo para a gente o quê? Consciência do que está certo e do que está errado, e guiando a gente. Sabe aquele sentimento? Deixei a torneira aberta enquanto escovo o dente. A minha alma sabe que isso é errado, mas eu decido não fechar a torneira. E aí alguma coisa fica lá no fundo, lá assim, nossa, mas você está gastando mais água do que devia. Tá. Você come mais do que devia. Aí alguma coisa lá no fundo fica assim, nossa, mas precisava comer tanto? O dia de amanhã não tem para você? Aí você vai e fala um palavrão. Aí alguma coisa lá no fundo fica, nossa, mas é com essa boca que você adora a Deus? Isso aí é o quê? É o espírito do homem, sendo guiado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. É assim que o Espírito Santo, ele guia a nossa alma, ele guia o nosso corpo através do nosso espírito. Ele me faz sentir pelo meu espírito que eu não estou fazendo a coisa certa. Aí a minha alma vai lá e escolhe, eu vou passar então a fazer a coisa certa com o meu corpo, ou eu vou recusar a coisa certa e fazer a coisa errada com o meu corpo. Olha que relação bonita, que é o ser humano, funcionando em sua totalidade. E aí esse Espírito guia a gente. Então o Espírito, nosso Espírito, o Espírito do ser humano, ele é um receptáculo, o lugar onde nós podemos receber o quê? A presença de Deus. Você não recebe a presença de Deus dentro da sua alma. A alma é o que você usa para decidir se vai receber a presença ou não. Você não recebe a presença de Deus tecnicamente, porque o Espírito está dentro do corpo, a alma também, então tecnicamente tudo está lá dentro. Mas assim, no sangue, você não recebe a presença de Deus aqui no sangue. Nossa, minha mão hoje está ungida. Essa parte aqui não, mas essa aqui está muito. Não, você não recebe aqui. Você não recebe nas suas unhas. Isso aqui é carnal, é material. Você recebe aonde a presença de Deus? No seu espírito. E aí seu espírito fica alimentado com aquela presença e a sua alma pensa, eu quero mais. Eu quero conhecimento, eu quero sabedoria, eu quero deixar a minha alma junto dessa coisa que está me tocando, essa coisa que está tocando o Espírito meu, o Espírito Santo de Deus. Veja que maravilha isso. O Espírito nosso, então, o Espírito do homem, é o lugar onde a gente recebe a presença de Deus, e onde a gente pode ter comunhão com o Espírito Santo. Provérbios 20 e 27. Ó, naquele lado deu 9 horas agora, hein? Provérbios 20 e 27. O Espírito do... O homem tem Espírito. É lâmpada do... Senhor. Por quê? Porque o Senhor... O que é lâmpada? A lâmpada faz o quê? Faz enxergar. Como é que o Senhor enxerga a sua alma, o seu corpo, o seu Espírito? Através do seu Espírito. Ele usa o seu espírito, o seu receptáculo, para enxergar você. É lâmpada para o Senhor, que esquadrinha todo o interior, a alma, até o mais íntimo do ventre. O ventre é o quê? Corpo. Interior, exterior. Deus está vendo. Está vendo através do quê? O teu espírito. E é perigoso, porque ele não só vê como sente.
Romanos 8, 15 e 16. Glorinha está meio demorada ali, porque está em inglês, tá, irmãos? Por isso que ela está demorando ali. Que eu deixo em inglês para aprender um pouquinho mais. E da mesma maneira também o Espírito, com E maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo. Então esse Espírito é qual Espírito? Espírito Santo. Então, assim, da mesma maneira, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir ou como convém. Mas o mesmo Espírito, agora com E maiúsculo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse versículo está falando de quem? Do Espírito Santo. 16. Não, bem, está errado. É Romanos 8, 15 e 16. Porque esse aí fala de Espírito também, a gente está se enganando. Porque não recebeste, agora sim, ó. Porque não recebeste o Espírito. Que Espírito é esse? É maiúsculo ou minúsculo? De escravidão. Você não recebeu um espírito de escravidão. Então a Bíblia está dizendo o quê? Você recebeu um espírito, mas que não foi de escravidão, para que outra vez estardes em temor. Mas recebestes o Espírito grandão, Espírito Santo, de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Você não é escravo, você é filho. Por isso que você pode clamar Abba, Pai. 16. O próprio, Espírito Santo, testifica. E o Espírito Santo testifica com o quê? Com o Ezinho. O Espírito que somos, nosso Espírito. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo, através do nosso Espírito, o homem, testifica que somos filhos de Deus. Bom demais, né? Vamos ler só mais um. Zacarias 12, 1. Porque aqui o negócio começa a ficar mais sério depois dessa parte aqui, ó. O próprio Zacarias 12, 1. Acho que é esse aqui. Não, 12? Alguém lê aí, Zacarias 12, 1. São profetas, está lá no Antigo. Zacarias 12, 1. Aí, achou. Ó. Peso. É o peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor. Quem está falando? O Senhor. O que estende o céu. O que ele faz? Estende o céu. Lembra do universo em expansão ainda? O que ele está fazendo? Estendendo o céu. Aí, Cremil, dá para pregar, Cremil. Estende o céu. E que funda o quê? A terra. Porque nós não lemos lá em Gênesis que ele criou a árvore. E que forma o espírito do homem. Então o homem tem um espírito dentro dele. Que legal. E tem ainda, eu vou falar aqui só por falar, mas não vamos ler. Tem ainda 1 Coríntios 6,17, João 4,24, 1 Coríntios 2,11. Todos esses vão falar sobre o espírito do homem, tá? E sobre como o Espírito de Deus se relaciona com esse espírito do homem. Por último, sobre o espírito do homem, e esse aqui é triste, ele está sujeito tanto ao que é bom, quanto ao espírito que é mal. Da mesma forma que o Espírito Santo se comunica conosco pelo nosso espírito, o espírito mal, o espírito maligno, também tem o mesmo potencial de se comunicar com a gente através do nosso espírito, tá? Prova, Lucas 11, 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem. Saiu de quem? Do homem. Então o espírito imundo estava lá nele. Anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, o que ele diz? Voltarei para onde saí. Quando o espírito imundo entra, você acha que o espírito do homem sai? Não sai, porque através do espírito do homem
que o espírito imundo se comunica com a alma e com o corpo, com o pensamento e com o exterior, tá? 1 Samuel 16:14. 1 Samuel 16:14. Então, quando diz que o Espírito Santo se retira, né? Isso, exatamente. Porque, tecnicamente, se o Espírito Santo fosse o único Espírito que tivéssemos, quando ele se retira, a gente fica incompleto, então? Corpo e alma só? Não, ainda fica o Espírito do homem lá. Só que se agora, sem o Espírito Santo para nos proteger, fica sujeito ao quê? E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau. Nossa. Lucas 7:21. Lucas 7:21. E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus. Por último, Atos 19, do 11 ao 13. Atos 19, do 11 ao 13. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam no seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles. E o quê? E os espíritos malignos saíam. Então, o espírito do homem está sujeito tanto ao Espírito Santo, que é bom, quanto ao espírito maligno, que é mau. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem o Paulo prega. Tá? Então, até quem não é da galera de Cristo ali, tentava usar Cristo para tirar os espíritos malignos, porque o bicho, quando gruda com força. Para tirar é de Cremilda para pastor Paulo, mano. Amém? Pode chamar até o Clodoaldo se quiser. O Clodoaldo gosta dessas coisas. Meus irmãos, a última comparação, e aí a gente finaliza. O tabernáculo do homem para Deus é o próprio homem. Então a gente aprendeu o que é o corpo, o que é a alma e o que é espírito, não aprendemos? Então saiba que o corpo, a alma e o espírito tem que ser usado para adorar a Deus. Por quê? Porque isso é o tabernáculo. Vocês lembram do tabernáculo? Átrio, santo e santo dos santos. O corpo é o átrio. Por quê? Porque no átrio todo mundo tinha acesso, todo mundo via. E não é assim com o nosso corpo? Todo mundo tem acesso, todo mundo está vendo. Ainda que a gente anda com partes dele cobertas, mas todo mundo vê. A alma é o lugar santo, onde não é todos que vê, só alguns mais íntimos. Não é para todo mundo que você conta o que você está pensando, só para alguns mais íntimos. E aqui é mais santo do que aqui. Embora, às vezes, nem lá, mas enfim. Tá? Então, o corpo é o átrio, a alma é o santo. Então, sobra ao Espírito ser o santo dos santos, onde a presença de Deus se manifesta, onde é o receptáculo que a gente usa para adornar o nosso corpo e a nossa alma com a essência e a presença de Deus. O Espírito é o santo dos santos. E no fim de tudo, Eclesiastes 12:7 vai nos dizer assim, ó, quando tudo isso aqui finalizar, acabar, porque a alma de vocês já está querendo ir embora. 5. Eclesiastes 12:7 vai dizer assim, ó: e o pó volte à terra. O que é feito o pó? Corpo. Lembra lá no Gênesis? Formamos do pó e do barro o corpo. Então o corpo volta à terra, você morre, você é sepultado. O espírito, o que conecta com Deus, volta para quem? A Deus. A quem o deu. Mas faltou um. Aí a gente encontra Apocalipse 20:12.
corpo está no pó, o espírito, que é o que faz conexão com Deus, volta para Deus, aí a alma sobe. Vi os mortos, pequenos e grandes. Pensadores pequenos, pensadores grandes, gente que pensou que era alguma coisa, gente que pensou que não era nada, que estavam diante de quem? De Deus. E abriram seus livros, e abriu outro livro, que é o da vida. E os mortos foram o quê? Julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras, ou sobre as coisas que decidiram fazer. Sobre as coisas que decidiram fazer com a sua alma, com o seu corpo, com o seu espírito. Então, enquanto o corpo volta ao pó, de onde veio, o espírito torna a Deus, a quem o deu, afinal de contas você morreu, não precisa mais da conexão. A alma passa a ser agora julgada. E como a gente já viu, se digna, entrará no reino dos céus. E o último versículo que eu gostaria de ler para os irmãos, e esse aqui eu não podia deixar de ler, está em 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em e o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a oportunidade de poder ensinar um pouco para vocês. Agradeço vocês, a alma de vocês ter escolhido ouvir um pouquinho, tá? E espero que vocês tenham gostado. Vamos ficar de pé e fazer uma oração.